Para Ele o nosso louvor, a nossa gratidão. Faça isso com o seu coração, com a sua voz, com o seu corpo. Você tem liberdade nesse lugar para adorar o Senhor. Diga isso no fundo do seu coração: Senhor, eu estou em Tua presença para adorar o Teu nome. Receba o meu louvor, a minha gratidão a Ti. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Mais uma vez, Jesus. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Sua face e rendemos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só para Te adorar. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos. Estamos nós aqui. Estamos nós Boa noite, igreja. Sejam todos mais que bem-vindos, né? Uma recepção calorosa, com um louvor abençoado desse, já nos aquece, principalmente nessa noite fria. O louvor, ele nos ativa, né? Ao comando aí, ao encontro com Deus. Então, seja quem nos visita nessa noite, seja você que já é de casa, seja bem-vindo. Aproveite daquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas nessa noite. Amém? Irmãos, passemos aqui aos nossos avisos e nós temos... Jennifer, tá. Nós vamos falar do nosso primeiro aviso aqui. No próximo sábado, nós teremos o nosso encontro de casais. Esse encontro de casais é uma bênção, acontece algumas vezes e nós temos assim, sido bastante abençoados neste encontro de casal. Então, vocês casais que estão aqui e aqueles casais que também não estão, mas os que estiverem, que puderem avisar estes casais, nós ainda teremos e receberemos as confirmações durante a semana. Até ali pela quinta-feira, pastor,
Até ali pela quinta-feira nós temos condições de receber as confirmações, então nós contamos com os irmãos. É um momento de louvor, de adoração, de palavra, de comunhão, de serviço. É um momento de crescimento para a nossa igreja. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas, quando tenta, né, derrubar as estruturas, ele começa pelas famílias, ele começa, né, pelos pilares. Então é um momento de fortalecimento da família, da união, dos casais, para que a gente continue aí firme na presença do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, e nós queremos confirmar também mais uma vez o Acampa Betel. Nós queremos confirmar as inscrições para esse evento, que nós continuaremos falando. E é um desafio que eu faço aqui, é convidar todas as gerações da nossa igreja. Muitas vezes, pastor, a gente fala de Acampa Betel, a gente imagina que é só aquele evento, pastor Levi, para os jovens. Mas ele é para os jovens mesmo, só que os jovens estão compreendidos de 0 a 125 anos. E ali a gente tem espaço para essa juventude toda, ou seja, nós temos espaço para todos, não é, irmã Edina? Irmã Edina foi no último, foi no penúltimo, e eu tive a oportunidade de estar ali com a irmã Edina, conhecê-la um pouco melhor. Então, o acampamento é isso, é aquele lugar onde a gente se assenta, a gente tem aquela liberdade maior de tempo. Aqui na igreja, às vezes, é limitado, né, Evane? A gente passa ali rapidinho, bate um papo rapidinho, mas no acampamento não, a gente tem uma comunhão plena, a gente aprende do Senhor, há uma programação específica, a gente se diverte, existem muitas brincadeiras. Então eu convido a toda a igreja, o Robert, nosso aniversariante de hoje, oramos por você, Robert, pela manhã. Robert, a gente está aguardando aí a confirmação dele, a família para o próximo, sentimos sua falta, Robert, no último. E nós queremos convidar de um modo bastante especial todos os irmãos da igreja. R$ 590, parcelamento em 8 vezes, pode procurar toda a liderança. Quem conhece o Guilherme está encabeçado, mas se não for o Guilherme, seja eu, o pastor Levi, o pastor Pedro, qualquer outra pessoa da liderança, para a gente poder confirmar a sua inscrição nesse evento que é uma bênção. Tenho dificuldade financeira, não consigo ir. Conversa conosco. Nós vamos ajeitar isso e ninguém vai ficar de fora. O Douglas tem um importante aviso para poder dar aos irmãos da igreja. O Douglas tem um ministério aqui nessa igreja. E esse ministério, muitas vezes, a gente quase nem vê. Mas a gente vê o funcionamento das coisas aqui. É um bastidor muito interessante. O Douglas tem essa carinha de bravo aqui, mas é uma pessoa adorável, amável. Só não peguem nos instrumentos dele. Mas é bravo. Mora no meu coração. Douglas vai nos dar um aviso aqui. Pessoal, sou bravo não, tá? Só a cara, assim, mas sou tranquilo, tá? Vamos lá. A gente está elaborando aí um curso de áudio com o objetivo de capacitar uma turma aqui na igreja para estar operando o som. Hoje a gente temos poucas pessoas operando o som, a gente precisa capacitar uma turma, precisamos ter mais pessoas focadas e dedicadas para esse ministério. Então, vamos fazer um curso com 4 aulas online, tá? Que é uma parte mais teórica, e uma aula prática aqui na igreja. A parte online ela acaba que ela demora um pouco mais, então são 4 aulas que vamos lecionar aí com a aula teórica, e um dia de aula prática que é o suficiente. Então, se você tem interesse, eu peço para me procurar aí depois do culto, ou pode procurar também o Otávio. E se você quer fazer o curso para aprender, não seja para operar o som, mas uma questão de curiosidade, de entender como é que funciona, pode fazer também, aproveitar a oportunidade para poder fazer esse curso. Beleza, pessoal? Pessoal, é uma vantagem, eu tenho certeza que com o Douglas, além de aprender aí essas questões do som e tudo mais, quem estiver vai aprender questões sobre organização. O Douglas é um rapaz organizado, gente, que é assim, espetacular, né, Layara? Os instrumentos ali, tudo bonitinho. Então, irmãos, esse é um chamado, uma convocação para o serviço da igreja. Então, aquele que sentir no coração aí o desejo de contribuir, participar da obra do Senhor, se engaje aí neste projeto. Irmãos, nós temos falado também sobre a nossa reforma, sobre a reforma da nossa igreja. É um desenvolvimento que nós já mostramos aqui, já apresentamos o projeto de alteração da fachada, mas não só da fachada, de outros componentes que também serão alterados.
O maior objetivo dessa nossa reforma, evidentemente, vai resultar na alteração estética. Nós teremos uma igreja ainda mais bonita, porque ela já é linda, ela já é cheirosa, a gente já, né, sente tudo isso. É criar condições de acessibilidade. Nós temos uma geração que já precisa de ter essas condições de acessibilidade. Nós chegaremos a este momento que nós utilizaremos desses acessos e precisaremos deles, e nós estamos dispostos e abertos para receber aqueles que também precisam. Então nós pedimos a compreensão dos irmãos, nós vamos ter um movimento aí, hoje nós estávamos conversando sobre isso, durante o movimento da fachada, a nossa entrada vai ser talvez ali por baixo, muito provavelmente, mas nós vamos trabalhar nisso. Então nós pedimos todo o engajamento da igreja, inclusive com seus compromissos aí conosco, os compromissos materiais que impulsionam esse projeto e a concretização deles. Amém, igreja? Os irmãos estão percebendo, talvez não saibam ainda, os nossos horários de cultos eles foram alterados, para que a gente fosse ainda mais abençoado. Pela manhã nós teremos, a partir da semana que vem, a nossa escola bíblica dominical, que começa às 9 horas da manhã, vai até às 10 para as 10. Logo em seguida, nós já emendaremos, teremos o culto na sequência, e aquela pausa pela manhã que a gente tem do cafezinho, ela não vai existir naquele momento. Será às 11 horas ao final do culto. À noite, o nosso culto, que começa às 19 e terminava às 20 horas, nós estenderemos um pouquinho mais, nós iremos até às 20h30. Então nós teremos condições de ser mais abençoado. Às vezes o pastor Pedro está aqui pregando, o pastor Levi e tantos outros pregadores, a gente fala assim, queria mais, por que acabou? Esse tempo chegou, irmãos. Nós vamos ter um pouquinho mais de dose de bênção aí para o nosso crescimento individual e também comunitário. Amém? Irmãos, tudo que o Senhor nos faz nos leva a louvá-lo. Todo cuidado de Deus em nossa vida, toda graça que nos é dada, e especialmente quando nós nos lembramos do grande favor e da grande misericórdia que o Senhor fez a nós, que foi nos dar a salvação. Então, essa graça imerecida, esse favor imerecido, ele cria, ou pelo menos deveria criar em nós, um desejo de adorar e louvar a Deus. Nós dissemos pela manhã sobre a importância da oração e reafirmamos a importância da oração na vida do cristão. A oração, ela move os céus, ela move o coração de Deus. O inimigo, ele sabe que a oração, uma vez feita, ela vai produzir resultado. Ela produz resultado de cura, ela produz resultado de salvação e de tantas outras coisas. Mas para além da oração, nós temos a adoração, que deve fazer parte do nosso cotidiano, da nossa rotina, da nossa vida. Então nós louvamos a Deus com as nossas ações, louvamos a Deus externamente com aquilo que a gente fala. Então diz a Bíblia que todo ser que vive louve ao Senhor. O Salmo 148, salmista Davi, interessante, eu estava lendo ele fala, sabe, Cris, dos seres inanimados e dos seres viventes. Eu particularmente achava que o chamado para louvar a Deus era somente para aquele que vive, aquele que respira. Mas ele fala que todas as coisas servem para a adoração do Senhor, porque Deus criou todas as coisas. Ele disse, haja e houve. Então ele, na condição de criador de todas as coisas, ele recebe de volta todo o louvor, seja de tudo que há no céu e acima dele, seja de tudo que há sobre a terra, seja de tudo que há nas profundezas da terra e dos mares. Irmãos, isso é muito profundo, porque a oração, nós faremos ela enquanto vida nós estivermos. Nós somos uma comunidade que acredita que oramos por um, oramos por outro, enquanto vida temos. Porque terminada essa passada nossa por aqui, a pessoa já estará com o Senhor, a caminho dele, e aí a gente vai orar para aquele que vive. E mais do que a oração, então, é a adoração. Sabe por quê, irmãos? Nós vamos levá-la para além dessa nossa peregrinação terrestre. Então, para além deste momento, como bem diz o pastor Pedro aqui pela manhã, que nós estamos com as mochilas nas costas, a caminho do céu, a caminho da glória. Então, a adoração, ela tem que ser devolvida, e ela é para ser devolvida ao Senhor em todo o tempo, na abundância,
na escassez, na tristeza, na alegria. Em todo tempo adore o Senhor. Então vamos aproveitar essa oportunidade aqui nessa noite. Vamos louvar o Senhor. Nós já iniciamos aqui e eu convido a vocês, juntamente com essa equipe de louvor maravilhosa, vamos dar um culto de louvor ao Senhor. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe. Amém. Coloque-se de pé então no seu lugar mais uma vez. Os montes correm para o mar, o rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te vencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te vencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Amém. Que você possa cantar desse amor que é presente em mim, em sua vida, em nossa vida, em nossa igreja para todos sempre. Cantar da bondade do Senhor. Isso que nós vamos continuar fazendo agora. Cantar desse favor imerecido que nós recebemos naquela cruz. Através de uma morte que nos trouxe então vida eterna. A possibilidade de vida eterna está acessível a todos. Basta crer, basta se entregar à bondade da graça do Senhor. Te amo, Deus.
mais uma vez. Te amo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão Irmãos, nesse mesmo espírito, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua bondade. Obrigado porque até aqui, meu Pai, as tuas misericórdias têm nos alcançado.
E as tuas grandes misericórdias, Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. Ó Deus, não olhe para a nossa condição de pecadores. Não olhe, Deus, para aquilo que nós somos ou temos para entregar ao Senhor, porque nós não somos nada. Mas nós temos apenas, Deus, um coração contrito, um coração quebrantado para lançar diante do Senhor. Ó Deus, nos ensina nessa caminhada como te servir. Nos ajude, Senhor, a encontrar, Pai, aquilo que te agrada e a fazer conforme a tua vontade. Deus, nos dê um coração sensível à tua palavra, à tua voz, àquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós, meu Pai, pedimos ao Senhor que abençoe as nossas vidas. Nos dê um coração generoso, Senhor. Nos dê um coração que ama, meu Pai. Nos dê um coração que compadece, Senhor, que sente as dores dos outros, ó Deus, como o Senhor sentiu, Pai, as nossas dores ao ponto de nos salvarmos. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu convido vocês a abrirem, quem tiver aí, nós estamos no propósito de Bíblia física, e isso é muito bacana, sentir o cheiro da Bíblia, do papel. Então, os irmãos que têm o hábito aí dos celulares, é uma informação que nós estamos tentando repassar para a gente trabalhar com isso. Então, abra suas Bíblias, por favor, em Provérbios 11, 24. Diz a palavra do Senhor o seguinte, amém? Os irmãos abriram? Amém. Diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Irmãos, muito interessante que essa palavra, ela nos leva à compreensão de uma matemática absolutamente contrária à matemática do mundo. Nós dissemos mais cedo aqui no culto pela manhã que é uma condição contracultural, porque na economia do mundo, na gestão financeira, nos movimentos pessoais financeiros do mundo, nós somos ensinados que nós devemos guardar para ter, reter para ter. Tem até uma brincadeira que diz o seguinte: como que Salim ganha dinheiro? Como, pastor? Guardando. Mas a lógica de Deus, ela é diferente dessa lógica do mundo. É uma lógica que, segundo a palavra do Senhor, ela diz que há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Então, quando a gente traz a luz da palavra, nós vemos que a matemática de Deus, ela é diferente da matemática do mundo. Então, quanto mais generoso eu sou, quanto mais eu dou, quanto mais eu participo, mais eu tenho. Não é estabelecimento de troca, é uma promessa. É uma promessa, Vilma, que o Senhor faz para as nossas vidas. Que essa generosidade, que é uma virtude do nosso coração, de fazer um exercício de empatia, de nos colocar no lugar do outro. Nós, quando vemos lá o pastor Levi, conclamando os irmãos para a ajuda lá de um irmão, Paulinho, eu vejo o pastor Levi se colocando de forma generosa no lugar do Paulinho, que tem as suas dificuldades. Me perdoa dizer esse exemplo, pastor, mas apenas para ilustrar que a gente exerce a generosidade quando nós nos colocamos no lugar do outro. Diz a Bíblia que quando o generoso prospera, ele traz alívio aos outros, e alívio ele receberá. Então, quando eu participo em generosidade, eu estou muitas vezes tapando uma grande dificuldade do outro. Eu estou trazendo cura, eu estou trazendo restauração, eu estou trabalhando no campo de provisão, e assim também é na igreja. Então, nesse momento, eu quero convidar a igreja a trazer os seus dízimos e as suas ofertas. E é um tema tão delicado para nós, mas nós compreendemos que ao participar deste momento, nós estamos exercendo a condição de generosidade. Deus não está se importando com o tanto que nós vamos dar, e nem se vamos dar, mas Ele quer compreender qual que é a disposição do nosso coração, para reconhecer se somos generosos ou não. Então, irmãos, se o seu coração estiver alegre, porque diz a Bíblia também que Deus ama o que dá com alegria. Então, se há alegria no seu coração, participe deste momento, em nome de Jesus. Amém.
sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Quero beber, quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Senhor, nesta noite nós queremos declarar isso com o nosso coração. Tu és a nossa fonte, Tu és a fonte inesgotável de amor, de paz, de descanso, ó Deus, e de esperança. Em tempos que temos vivido, Deus, desesperançosos, temos enfrentado tantas lutas, ó Deus, e nós temos a certeza de que isso não é diferente dos tempos passados.
Mas isso hoje aflige a cada um de nós, aflige a cada um dos nossos corações. E nós queremos pedir ao Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Deus, desta cidade, tem misericórdia desse estado, tem misericórdia desse país. Tem misericórdia de nós como igreja, Deus, que por vezes falhamos em anunciar a esperança que vem do Senhor. E talvez nós, ó Deus, deveríamos ser aqueles que mais se alegram, mais regozijam e mais sorriem para o mundo. E talvez nós estejamos, ó Deus, descrentes e distantes do descanso que é o Senhor. Nesta noite nós queremos pedir ao Senhor, através dessas canções, que seja mais uma vez, ó Deus, como o Senhor sempre será, a fonte de água viva que nós precisamos, a fonte de esperança, a fonte de amor e de descanso a cada um dos nossos corações, a cada um de nós. Nessa noite nós queremos entregar a nossa vida, ó Deus, e render a nossa adoração ao Senhor, a nossa gratidão a Ti, porque já sabemos que o Senhor um dia nos encontrou e que de nada mais precisamos, senão do Teu amor, senão da Tua presença em nosso meio, em nossas vidas. Nós entregamos a nossa adoração a Ti nesta noite, a nossa gratidão ao Senhor, por sermos comprados por Ti, por sermos comprados pelo Teu amor. Ó Deus, e por, através do Seu amor, sermos sustentados a cada dia. Graças Te damos por isso, pelo Teu sustento tão presente nas nossas vidas, em nossas casas. Por isso nós podemos aqui entregar, ó Deus, aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, como gratidão ao Senhor, com alegria, em saber que o Senhor é presente em nossas vidas. Nós choramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar. Paz, amada igreja, na benção. Já tem um tempo que eu não estou pregando, né? Fazendo um tratamento dentário, né? Então tá meio complicado, mas tá chegando. Graças a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, verso 22. A palavra de Deus é algo muito profundo para as nossas vidas. E eu queria que você prestasse atenção nessa palavra e abrisse seu coração essa noite para o entendimento, para que essa semente que for plantada agora no seu coração, ela germinasse, desse fruto, que você possa ser uma bênção para outras vidas, não só ser abençoado, mas ser uma bênção para outras vidas também. Aqui nós vamos começar uma série de mensagens, né? O pastor Pedro terminou as igrejas do Apocalipse, foi muito boa as mensagens, aprendi muito, né? E agora daqui para frente nós vamos falar um pouco sobre a graça de Deus, né? Essa graça eterna, essa graça que se perpetua no nosso meio, através do amor de Jesus Cristo. Nós vamos aprender um pouco sobre a graça, nós vamos falar sobre a graça, e você vai aprofundar nesse mistério de Cristo que Ele trouxe para a sua igreja. Amém? Vamos ler essa palavra. Diz assim, Marcos 8, 22. Então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impôs-lhe a mão, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos
e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de um modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Desculpa um pouquinho aí a leitura aí, que ainda estou no tratamento aí, mas vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho do livro, aqui o livro de Marcos, né, que é o primeiro evangelho, né, o proto-evangelho, o evangelho de Deus, onde aqui nós entendemos o episódio em que a multidão seguia Cristo, pela perfeição que Cristo é. A multidão seguia Cristo, querendo ver os milagres de Cristo. E é interessante que eles começam a testar Jesus e incomodar Jesus para que Jesus fizesse mais milagres ainda. E eles experimentassem: Jesus multiplicou pão, multiplica de novo aí para a gente. Jesus, você curou, cura de novo. E Jesus ficou irritado, não só pela descrença desses homens, né, pela falta de fé, mas também pelo pecado que havia naquelas aldeias. A falta de amor, de compromisso. Aquelas aldeias em torno que Jesus estava pregando ali, como Betsaida, né, na região de Cafarnaum, aquelas aldeias eram aldeias que tinham verdadeiros pecados, e Jesus estava trabalhando ali no coração daqueles homens. É interessante que Betsaida foi o local em que Davi, né, adulterou com Betseba. E ali é um lugar que já tem uma origem ruim, um lugar malvado, né? E é interessante que hoje nós vemos isso nas cidades, né? Lugares malvados, lugares de pecado, tantos e tantos lugares que não agradam a Deus. E a gente vai olhando aqui no livro de Marcos, é um livro pequeno, mas ele traz uma visão assim muito perfeita de quem é o Cristo do milagre, o Cristo que abençoa. E esses homens, Jesus já estava chateado com eles. E aqui é um episódio que eu separei para a gente falar um pouco dessa graça, essa graça que vai além, né? Essa graça que é eterna. E eu separei esse episódio porque ele fala muito de duas etapas que Cristo trabalha na cura desse homem aqui. Então, em primeira mão, né, Jesus chega naquela cidade com os seus discípulos, e Jesus começa a falar para os discípulos. Ele começa a se afastar daquela multidão, mas começa a ensinar aqueles discípulos de uma forma assim, de uma forma mais profunda, fazer um discipulado mesmo com eles. E aí, Jesus toma aquele cego pela mão e o leva para fora da cidade. Essa atitude de Jesus, né, de nos tirar daquele local, de nos tirar, não só Jesus não queria aparecer, fazer propaganda de si, né, porque Jesus já vinha mostrando a sua identidade, o seu poder, a sua graça, mas Jesus queria tirar aquele homem daquele local, onde os homens da multidão não tinham fé mais, eram homens mentirosos, homens insensatos, e trazer pela mão. Jesus pegou ele pela mão e o trouxe para fora da cidade. E assim com os seus discípulos, para que ali exercesse o seu poder sobre a vida daquele homem, que o milagre acontecesse sobre a vida daquele homem. E olha que bacana isso. Então, em primeira mão, Jesus pega pela mão. Eu acho que Jesus também já te puxou pela mão, não foi? Te tomou pela mão, já te trouxe para perto dele, já falou muito ao seu coração. Né? Jesus já te buscou de alguma forma. Como está em João, né? Ele te escolheu, né? Ele pegou você. E aqui ele pegou aquele homem, e o cego daquela região, dessa região desse tempo, não é igual o cego de hoje. Né? Outro dia eu estava no sinal, aí já tinha um homem ajudando o cego da casa dos cegos, né? Ajudando, pedindo esmola, e a gente ajudando ali, aquela pessoa, né? Sendo amável com aquela pessoa, para poder dar uma força. Então, hoje tem um certo, vamos falar assim, tem um certo abrigo, tem um tratamento, né, para essas pessoas.
E o governo, ele ajuda nessas pessoas. Mas o cego dessa época aqui, o leproso, é excluído mesmo, né? Era a pessoa, era o fim da linha. O coxo, pessoas que não tinham, né, uma vida saudável, um corpo saudável, era descaracterizado. Ainda pensavam que aquele cego, ou os cegos aqui na Bíblia, eles ainda pensavam que ele foi para pagar alguma coisa no passado, que ele nasceu cego. Jesus ainda fala lá em João, fala assim, não, não foi para isso. Ele nasceu desse jeito para a glória do meu nome. E aqueles homens, por exemplo, essas pessoas eram comparadas, essas doenças, com pecados. E Jesus tira aquele homem, pega pelas mãos, tira aquele homem daquela cidade que era uma cidade promíscua. Jesus, lá em Mateus, se não me engano, Mateus capítulo 11, Jesus vai falar que aquelas cidades são mais pecadoras do que Sodoma e Gomorra. Jesus vai comparar aquelas cidades pecadoras daquela região, eram piores do que Sodoma, do que Ciro, do que Sidom. Então, ali, quando ele tira aquele homem dali, era para mostrar que ali não é lugar para aquele que seria curado por Deus, seria restaurado, seria regenerado pelo Senhor. Tira ele daquele lugar. Tomou-o pela mão. E quando Jesus o traz, Jesus cospe nos olhos daquele homem. Jesus tem um ato, uma atitude de cuspir. E quando ele cospe nos olhos daquele homem começa a enxergar meio embaçado, como árvores andando. Isso tem um significado bíblico muito bacana. Porque quando Jesus cospe no olho, significa o desprezo pelo pecado. O desprezo por tudo aquilo que é ruim nesse mundo. É como se Jesus dissesse, eu não agrado do pecado do homem. Eu não agrado dessas coisas. O cuspir nos olhos é como uma questão de humilhação. De humilhação. Jesus dizendo, não ao pecado do homem. Não àquela condição do homem. Jesus quer mudar aquela condição. E eu acho isso assim, profundo de Cristo. Porque tudo que Jesus faz tem um sinal. Tudo que Jesus faz tem um entendimento. E ali aquele homem começa a enxergar de uma forma, não na totalidade, mas ainda preso a imagens. Árvores andando. Árvores não andam, mas ele viu os homens como árvores andando. O sinal de Cristo, das coisas que foram realizadas naquele homem, apontam para as coisas que ainda estavam embaçadas. Eles não entendiam ainda aquilo que estava acontecendo. É como a obra salvífica de Cristo. Cristo está mostrando, olha, eu estou caminhando por essa terra, vocês ainda estão enxergando tudo embaçado, mas verão futuramente a restauração total. Verão a cura completa desse mundo. Verão e enxergarão, terão uma visão total de quem eu sou. Ali, ele está mostrando para aqueles homens que Jesus despreza o pecado. Jesus está mostrando para os discípulos, que ele está falando para os discípulos dele, que eles ainda não entenderão a obra por completo e que ainda verão a realidade da obra salvífica e da graça de Deus alcançando os corações daqueles homens. É interessante como Jesus trabalha, tira o homem daquela condição, e o homem começa a enxergar como árvores. Apocalipse vai dizer que as árvores darão folhas, e essas folhas serão frutos. As folhas serão frutos. Presta atenção. Então, ou seja, aqueles apóstolos ainda estenderiam, seriam as folhas que ainda produzirão frutos nesse mundo. O cego, então, ele fica ali perdido. Ele fica vendo embaçado.
Às vezes, irmãos, nós enxergamos dessa forma. Nós vamos para Jesus, estamos segurando na mão de Jesus, mas ainda nós estamos vendo as coisas meio nubladas. Nós não conseguimos enxergar a graça dele na nossa vida. Nós não conseguimos enxergar por completo a obra salvífica do Senhor. Por isso que nós conhecemos a graça comum, é aquela que Deus mostra para todos, através da sua natureza, das obras das suas mãos. Ele mostra a graça comum, para que o homem não tenha desculpa de conhecer a Deus. Mesmo que o homem esteja vendo embaçado, ele não tem desculpa de não conhecer a Deus. Está em Romanos capítulo 1. É indesculpável para o homem não conhecer a Deus. Porque se o homem não quer entregar para Deus, ele vai para a perdição do inferno. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Por isso Deus começa a manifestar na natureza. Aqui ele começa a segurar na mão do ser humano e mostrar para ele que há condição dele mudar. E há. Quantas pessoas não são restauradas? Eu gosto de citar muito o caso do tio da Ivane, do Roberto, né? O tio Beto, né? O apelido dele era Baco Baco. O que significa Baco? O deus do vinho. Baco Baco. Não era, seu João? Era o apelido dele. Porque ele bebia tanto, mas tanto. Ele trabalhava na rede ferroviária, tinha uma boa condição, mas bebia tanto, tadinho, que ele começou a ficar caindo pelas ruas. E ele era um homem trabalhador, servidor público, né? Tinha boa condição. E aí ele começou a ir para os bares, caía no chão, ficava lá, dava balão apagado nele. Sabe o que é balão apagado, né? O cara desmaia lá na rua, vai lá e rouba o dinheiro dele, pega tudo dele. E assim a vida dele foi piorando. E foram mandando ele para as casas de recuperação aí de pessoas que estão com problemas com bebida. E mandava para uma, e mandava para outra, e já internava ele no hospital, e nada, até que um dia, pastor Alcides, lá de Sete Lagoas, né, a gente até conhece ele, deu uma carona para ele e falou assim: Roberto, eu vou te levar até na sua casa e vou te dar uma carona hoje e vou fazer uma oração com você. Pode? Pode. Aí ele pegou e fez uma oração com ele e diz assim: você nunca mais vai beber na sua vida. Você nunca mais vai beber. E eu vou te dar uma Bíblia. E deu uma Bíblia de presente para ele e falou assim: e eu não vou te buscar para você ir na igreja. Domingo de manhã eu quero você na igreja. Chegou no domingo, ele botou uma Bíblia debaixo do braço e foi para a igreja. E ele é diácono da igreja, nunca mais bebeu. Ele teve anos na bebida. Quantos anos, amor? 30 anos na bebida. Esse é o nosso Jesus que nós conhecemos, que restaura a nossa vida, nos usa para falar. Não é que o pastor tem poder de nada, não. Eu podia usar qualquer um, mas o Senhor usou aquele homem para falar do amor dele para ele. Deus nos tira de uma condição de lamaçal e nos traz a luz, a verdadeira luz. A palavra de Deus nos fala que Jesus é luz e nele não habita trevas alguma, não habita. Ele é a própria luz. E ele veio para nos restaurar. Mesmo que no começo nós começamos a enxergar embaçado, nós veremos ele na sua totalidade, na sua realidade. E olha que bacana isso. Depois que o tio Beto, né, foi restaurado, até pessoas da amizade, da família, ofereciam bebida para ele. O homem que sofreu tanto. E hoje ele está firme na fé, graças a Deus. Um dia eu vou trazer ele aqui na igreja. O testemunho dele saiu no jornal, e ele não consegue dar o testemunho dele, de tanto que ele chora, do sofrimento que ele passou, com a família e com todo mundo. Mas hoje, graças a Deus, ele está firme na graça do Senhor. Bom, aquele cego, ele não era um cego de nascença, porque ele conhecia árvores, ele sabia o que era árvores. Mas Jesus restaurou a vida daquele homem. Jesus trouxe algo diferente na presença daquele homem, para que ele pudesse conhecê-lo de uma forma plena. Jesus foi lá e tocou os seus olhos, e depois que ele tocou seus olhos, ele passou a enxergar por completo. E Jesus deu uma ordem para ele, falou assim: não volte mais para aquela aldeia,
mas vai para a sua casa. O que Jesus quer dizer para nós hoje? Não volta mais para o pecado, não. A palavra de Deus nos ensina que é como o cão que volta para o vômito, que volta de novo. Não volte para o pecado. A partir do momento que você conheceu a Cristo, firma na presença do Senhor. Saiba que pelas mãos Ele nos tomou. Ele aspergiu sobre nós o seu sangue, o sangue dele, o precioso sangue da cruz do Calvário, que Ele morreu, foi para cada um de nós aqui ser curado das nossas enfermidades. E a principal enfermidade, gente, é da alma. Nós sabemos disso. Está no interior da nossa alma. E para finalizar essa palavra, por causa do nosso tempo, a graça, ela não vem por obras. A graça de Deus é derramada para a salvação dos homens. Ela é a graça salvífica. É a graça que nos traz a fé. E a fé é o crer em Cristo para que nós possamos um dia encontrar com eles, como o pastor falou aqui, com a mochila nossa, voltar para a glória do Senhor. Essa graça é derramada sobre nós. A partir do sangue dele. A partir do sacrifício vivo de Cristo. E para terminar lá, no livro de Hebreus, nós temos um sacerdote, carta aos Hebreus, perdão, nós temos um sacerdote eterno. Esse sacerdote luta por nós. Então, se você está passando por sofrimento, creia que Cristo está passando toda a luta com você. Se você está passando por alguma enfermidade, creia que Cristo está passando essa enfermidade com você. Cristo te ama, Ele nunca te abandona, Ele nunca te deixa ao largo do caminho, Ele te tira daquela situação, daquela cidade perdida, daquele lugar de perdição, te dá a mão e te puxa para fora, te puxa para o canto, te puxa para junto dEle. Jesus quer andar junto com você, Ele quer entrar no seu coração essa noite, quer fazer uma obra maravilhosa através da graça dEle. Amém? Amém? Nós vamos tocar uma musiquinha, eu vou chamar a Camila. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e pedisse o Senhor que essa graça não só inundasse seu coração, mas a sua casa também, a sua família. Muitas pessoas ainda não conhecem a graça de Deus. Muitas pessoas ainda estão passando por lutas e vivendo em submundos, vivendo em situações complicadas. Mas nós cremos que pela graça, não só seremos salvos por Cristo, mas seremos abençoados por toda a eternidade, porque a graça ela vai além, ela vai além. Amém? Me pegou pelas mãos, sobre mim, derramou sobre mim seu amor, e hoje sou fruto desse amor. Eu recebi um novo coração. Aspergiu sobre mim, aspergiu sangue seu, e o pecado era meu. Foi na cruz, ganhei liberdade, foi na cruz. Jesus pagou com sangue a salvação. Somente pela graça de Jesus aqui estou. Somente pela graça de
aspergiu, sobre mim aspergiu sangue seu, e o pecado era meu. Foi na cruz, ganhei liberdade, foi na cruz. Jesus pagou com sangue a salvação. Somente pela graça de Jesus aqui estou. Somente pela graça de Jesus que me alcançou, sem que nada merecesse receber de Deus. Jesus pagou os pecados que eram meus. Somente pela graça de Jesus eu me refiz. Somente pela graça de sem que nada merecesse receber de Deus. A graça revelada Me foi dispensada por amor. Aleluia. Chama o pastor Pedro aqui. Dá bênção. Amém, meus irmãos. Amém. A graça de Jesus precisa ser cantada, mas mais do que cantada, precisa ser lembrada todos os dias da nossa vida. É pela graça de Jesus que nós existimos. É por conta do seu amor indizível, sua maravilhosa graça, que o nosso coração pode descansar em segurança. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, né, pastor? Talvez com a alma sobrecarregada, talvez com o coração apertado, angustiado, talvez com tanta interrogação, com tanto medo, com tanta ansiedade. Mas saiba que a graça de Jesus sempre vai além. A graça de Jesus sempre vai além. Portanto, anime o seu coração e descanse nessa maravilhosa graça. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos receber a bênção do Senhor nosso Deus. Lembrando que ao final do nosso culto nós vamos descer aqui para a cantina e vamos tomar ali um chazinho muito gostoso de erva cidreira, Flor. Eu fiz um chazinho de camomila, delicioso. E também nós temos um tanto de coisa gostosa, de bolo e tudo mais. Não vá embora sem dar muitos abraços. Não só negue abraços, porque esse abraço muitas vezes faz diferença na vida do seu irmão. E depois nós vamos descer, nós vamos comer juntos. Feche seus olhos e vamos receber a bênção do Senhor nosso Deus. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que a consolação que vem do Teu Santo Espírito seja com todo o Seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Uma semana muito abençoada a todos, meus queridos irmãos. Vamos sair cantando e vamos descer para a cantina para a gente ter mais um momento de comunhão. Amém.